fucking last one of you! Estamos aqui no Cafofo. Eu posso chamar isso aqui de Cafofo? Fica Você à vontade. considera o seu gabinete um Cafofo? Não considero um Cafofo, não. Nem igual ao HCL? Você tem algum bunker igual ao HCL? Não. É Marcos Palmeira. Carlos Palmeira. Carlos Palmeira. É da família Palmeira? É da família Palmeira. Parente do Guilherme? Parente do Guilherme, parente do Freire, do Rui. Do Rui. O Rui tem uma revelação aí, né? Está indo muito bem. Há quanto tempo na direção-geral da Assembleia Legislativa de Alagoas? Eu sou servidor da Assembleia e estou na direção-geral desde outubro de 2008. 2008. A Assembleia vem acontecendo assim, coisas que parece conto da carochinha, né? É inacreditável o que vem acontecendo na Assembleia ultimamente, esses últimos 2 anos, né? A partir daquela operação Tapurana, veio sendo desenvolvido uma série de coisas bem particulares para Alagoas, né? E impressionante que em Brasília os nossos deputados federais e os nossos senadores parece que ignoram essa situação assim mesmo. Não se discute essa situação. Mas a situação em Alagoas é bastante delicada, né? Hoje nós temos uma Assembleia onde temos representantes com 280 votos representando o Estado. Como é que você vê uma Assembleia no Estado que hoje está, com os nossos representantes, com esse deputado a nível de 280 votos, de 1.000 votos, de 300 votos, de 5.000? Teve até foi o Castelo que reclamou, que disse que era 200, ele reclamou, contestou veementemente, de que seriam 285. Pô, desculpa, deputado, é 285, não é 280. Como é que você vê isso? Bom, eu queria começar dizendo o seguinte: não é um problema localizado pontual da Assembleia de Alagoas. Todo o sistema político, todo o setor político está na berlinda, podemos dizer assim. Agora você vê a crise do Senado que está passando, houve uma crise que foi apaziguada, paniguada na Câmara Federal, e a Assembleia também passa pela sua crise. A questão do deputado Castelo, de outro deputado, isso é tudo fruto da ordem judicial que foi emanada. A Assembleia não está fazendo nada mais, nada menos do que cumprir as ordens que foram proferidas e deu posse a esses deputados que estão tendo legitimidade, estão tendo a palavra aqui no lugar dele, estão em pleno exercício do mandato. Agora, quanto à questão da representatividade ou não, acredito que o número de votos não pode ser questionado nessa hora. Tem algumas pessoas que dizem que vale a pena um de 280 votos e ser como o Castelo do que um de 60 mil e ser como o Antônio Albuquerque, né? Olha, Valmar, eu digo o seguinte: isso são opiniões isoladas. O que a gente não pode nunca deixar, a gente não pode nunca esquecer o seguinte: essas pessoas, queiram ou não, são líderes, foram votados. Claro. As eleições no Brasil, depois do sistema eletrônico, muito se fala, essa eleição foi fraude. A gente sabe que isso é praticamente impossível até hoje. Pode ser que crie um sistema amanhã. Então, esses líderes, esses parlamentares foram votados, são representantes autênticos do povo. Como chegaram lá, isso é outra questão. Agora, foram votados. E no poder democrático a gente tem que respeitar esse resultado. E é isso que a Assembleia está fazendo. Quanto a essas questões, operações que foram desencadeadas, como você falou, aí está a justiça para decidir. Tá? Existe uma acusação e existe o amplo direito de defesa, que eu acho que está sendo exercido. Não sei se em sua plenitude, porque muito se reclama, os operadores do direito. Eu sou um operador de direito, mas estou afastado há muito tempo, não tenho acompanhado, não tenho intimidade com nenhum desses processos. Jamais vi, aliás, qualquer um desses processos. Não posso dizer. Agora, o que se comenta é que muito do direito de defesa, e aqui eu não estou sendo advogado nem promotor, estou dizendo que se comenta,
muito do direito de defesa não foi exercido em sua plenitude. Se ouve dizer. Agora, é do sistema democrático, a gente tem que respeitar não só o resultado da eleição, como as decisões proferidas A pela sua justiça. formação é qual? Eu sou advogado e sou administrador de empresas e pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Me diga uma coisa. Qual é o seu trabalho aqui dentro? Qual é a sua função como diretor-geral? A diretoria-geral da casa é um órgão de assessoramento da mesa diretora, inclusive está prevista na Constituição Estadual. Então são as rotinas administrativas da casa, a tramitação dos processos, a gestão de pessoal. Nós temos diretorias afins, diretoria de recursos humanos, diretoria financeira, diretoria administrativa. Algumas se reportam a mim diretamente, como a diretoria financeira, então, a diretoria administrativa. Então, A financeira se reporta a quem? a mesa diretora. Então, Por que isso? é a primeira e a segunda secretaria, isso é dentro do regimento da casa. Então, a rotina da casa, né? Tudo para o legislativo funcionar de uma forma geral, passa pela direção geral. Nós, do estacionamento, a limpeza, da tramitação de processo, a lotação de pessoal, passa pela gente. Me diga uma coisa, como é a semelhança existente entre a sua função aqui na Assembleia e a exercida pelo HCO lá em Brasília? Nós seria basicamente toda dentro do regime interno. Acontece o seguinte, o Poder Legislativo de Alagoas, ele está se reconstruindo. Por quê? Porque a gente passou um ano praticamente fora, nós estamos voltando à casa, embora a gente esteja aqui há 6 meses, mas ainda está sendo providenciado toda uma acomodação do pessoal. Nós tínhamos setores que funcionavam fora do prédio, então esses setores estão voltando para cá, recursos humanos não funcionavam aqui, setor do pessoal funcionava numa casa lotada no Farol, está vindo para cá, para esse prédio novo. O plenário que estava funcionando na associação comercial voltou para cá. De uma certa maneira, em função dessa reforma, o poder foi desmontado administrativamente, porque as pessoas ficaram soltas. Então nós estamos reconstruindo. É uma rotina difícil de reconstruir, trazer esse pessoal para cá de novo. E isso tudo foi fruto, claro, dessa reforma. Então, tudo está se reconstruindo. Então, ainda as coisas são incipientes aqui. Mas, dentro do que quando você quer chegar, as funções de uma direção geral da Assembleia Legislativa são muito semelhantes à função do diretor-geral do Senado Federal. E como é que você Agora, vê? nós não temos aqui gráfica do Senado, nós não temos aquele número de diretorias com aquele salário. Como é que você vê aquela situação lá em Brasília? Você como um diretor-geral de uma Assembleia Legislativa, como é que você vê aquela situação, a situação hoje do Sarney? A situação vamos começar pela situação da direção geral. Com a estrutura daquela, eu espero que se funcione muito bem, porque 100 e poucas diretorias com um salário bom, daquele de 18 mil, é uma coisa fantástica. Eu acho que dá para se fazer um bom trabalho. A situação do Sarney, eu confesso a você, eu não tenho também intimidade com aquela situação, só da imprensa, e eu fico muito preocupado em dar uma opinião só ouvindo um lado. Agora, o que eu gostaria de comentar é o seguinte: atos que não são no serviço público, que não são publicáveis, eu acho que isso já gera uma polêmica muito forte, porque é uma das regras do serviço público a transparência, a publicação, você não personalizar a coisa. Né? A função do segundo secretário, no caso lá em Brasília, do Heráclito, é semelhante à daqui? São semelhantes. Quem ocupa aqui a segunda Aqui é o secretária? deputado Marcelo Vitor, segundo secretário, o deputado J. Cavalcante, primeiro secretário, vice-presidente, deputado Sérgio Toledo, e deputado Sexta-feira, e o presidente Fernando Toledo. Parece o Marcelo Vitor com a ideia que dizem que partiu dele, mas pelo que a gente sabe, houve uma conivência e uma arrumação de transferir o presidente Fernando Toledo para o Tribunal de Contas. Essa PEC, há quantos meses se discute essa PEC dentro aqui da Assembleia? A PEC Não, essa PEC
Toledo. Essa PEC é uma emenda recente, entendeu? Não concordo com esse comentário que existe, que é o deputado Marcelo Vitor, que quer transferir. Muito pelo contrário, isso é um compromisso anterior do próprio governador, um compromisso de fazer o presidente conselheiro, que aliás será um bom conselheiro, porque é um homem que tem contribuído muito. Eu acho que é um homem isento. E agora, não foi o deputado Marcelo Vitor. O deputado Marcelo Vitor apresentou uma emenda, mas não é dele essa ideia de transferir, digamos assim. Isso eu posso garantir. E o Fernando Toledo é um homem isento. Nessa questão toda, olha, na política, Valmar, a gente é obrigado a conviver com certas situações. Eu posso dizer o seguinte: um homem que atravessa uma situação dessa com a serenidade que ele atravessou, que está atravessando, inclusive, com conflitos e decisões, porque eu já presenciei decisões dizendo faça isso e decisões dizendo faça aquilo. E você manter a serenidade, não ir contra o que a justiça determinar, mesmo sendo situações, mesmo sendo decisões divergentes, é preciso você ter muita serenidade, porque em cima disso ainda tem um julgamento público, que é natural do político. O político que entra, ele sabe que vai ser cobrado. Mas tem uma hora que você fica até se sentindo muito injustiçado em determinadas situações, até porque essa situação toda que está se administrando não foi uma coisa provocada pelo presidente. Né? Então, mas ele teve que administrar, eu vejo com muita serenidade, honestamente. E muitas pessoas achando, está ficando de um lado de cá, não, ele ficou do lado da legalidade. A coisa ficou meio. Essa é uma opinião própria. O encontro do Sarney com o Lula desmoralizou e descaracterizou os três poderes. Os três poderes são independentes. Não é o caso aqui de Alagoas, mas existe o caso específico de Alagoas, onde a Assembleia Legislativa divide o poder com o Judiciário. Parece que o Judiciário tem uma influência muito grande na administração da Assembleia. Isso não deveria acontecer, não deveria ser uma função da Justiça atuar em cima de um outro poder. Muita gente defende essa tese. Agora, o importante, aí eu volto para aquela questão do sistema democrático. Você tem o amplo direito de defesa, o amplo direito de você apresentar as suas teses, apresentar o seu lado. E isso, eu acho que está sendo feito sem turbulência, sem perda de equilíbrio, embora muitas vezes o julgamento popular não seja favorável, mas eu acredito que o tempo trará respostas para todas essas questões. Inclusive, quem se sentir injustiçado vai ter a oportunidade de quem foi realmente culpado também. Tudo isso, acho que quando a poeira baixa, quando as coisas voltam a um estado de mais serenidade, que os ânimos não estão exaltados, é possível a gente descobrir o que realmente se passou, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Entrevistando o Rui Palmeira, foi no mês passado, não foi? Estou até no ar a entrevista dele. Ele falou com estranheza da permanência na folha de pagamento de 36 deputados. Isso é legal? Olha, não é a minha área, mas eu posso dizer o seguinte: quando a justiça afastou do mandato, ela não cassou o mandato. Então, o pagamento dos salários, da forma como foi feito o afastamento desses deputados, é legal. Os subsídios, sim. Inclusive com a verba de gabinete? Mas esses deputados não estão recebendo a verba de gabinete. Dizem que estão, né? A informação que eu tenho, embora não seja minha área, não talvez você não tenha acesso a essa área porque está ligada à mesa diretora. Agora, eu posso lhe assegurar que eles não estão recebendo a verba de gabinete. Com relação à transferência e a surpresa de que a Caixa seria hoje o banco oficial da Assembleia, de repente passa para o Banco do Brasil. Não, é a Caixa. Era do Banco do Brasil, passou para a Caixa. Não, era do Bradesco, passou para a Caixa. Não, era do Bradesco, passou para o Banco do Brasil. Não, passou para a Caixa.
Não, Não chegou nessa ponta no Brasil. mas chegou a ser negociado. Não, porque hoje Houve uma os negociação, recursos né? públicos têm que ficar restrito em bancos oficiais. Hoje? É, Por que isso não é? não sei, honestamente não sei, mas hoje existe uma tendência a levar todos os recursos de todas as esferas do poder. Ou o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, que são também. Por que aqui era Bradesco? Não sei. Mas antigamente, acho que ainda tem órgãos federais que fazem bancos privados. Mas hoje não é, isso é uma diretriz, todos estão caminhando para bancos oficiais. Né? Exatamente. Mas por que era Bradesco? Não sei, eu não sei. Você não está aqui desde quando? 2008? Não, na direção, o Bradesco já está há 5 anos. Você chegou aqui e era Bradesco. Já era Bradesco. Você não questionou isso, não? Não, porque não cabe a mim questionar, né? Ah, é a terceira. Quer dizer, a coisa fica assim, os poderes ficam divididos. Quer dizer, você não sabe o que acontece lá. Não é que o poder fica dividido, é que uma organização, não é natural, cada um tem a sua atribuição. A minha atribuição eu disse a você, mas um devia saber da atribuição do outro, né? Sim, claro, mas eu não sei por que foi em algum momento escolhido Bradesco, não sei. Pronto, também não deve ser da sua área também, mas por que não se paga as férias que foram dispor? Seguro-saúde, férias, 13º que foi desviado. Não, 13º está sendo pago. Mas tem um 13º atrasado aí dos funcionários, que é uma história, né? É uma história de muito tempo. A Assembleia tem um passivo grande, certo? Com os funcionários. Um passivo geral grande, que eu prefiro não comentar, porque eu não participei desse momento. Então, para você comentar, você precisa ter participado para saber a razão de ter gerado esse passivo. Mas existe um passivo e a mesa está saneando todo esse passivo, claro, que não é de uma vez, ela está priorizando, tá certo? E está conseguindo. Por outro lado, você tem conquistas expressivas. Já era um pleito antigo dos servidores da Assembleia, o plano de cargos e carreiras, foi aprovado e já está. Sim, foi aprovado. Já está em vigor. Não, desculpa, precisa da sanção do governador. Isso. Então, um monte de coisa que precisa da sanção do governador, e o governador não dá a mínima. Não, mas aí. Quer dizer, o cargos e carreiras da Assembleia foi aprovado e está parado. Não está Foi parado. só para 2010. Não, os efeitos financeiros é a partir de 2010. Isso é fácil de explicar. Se você você vive hoje num orçamento que foi projetado em 2008, você não tem como alterar ele no meio do exercício. Então, nada mais sensato do que você jogar para o exercício, porque você tem como refazer esse cálculo, esse orçamento. Aí é uma questão de... Eu publiquei, está no meu blog, 585 e mais alguns nomes de pessoas ligadas a autoridades do Estado que recebem sem trabalhar. Isso é normal? Não acho normal não, mas que isso é uma coisa cultural. No serviço público é. Como cultural? E aí a gente vai ver essa Não, de jeito nenhum, cultura? eu sou contra isso. E o que se faz para acabar com isso? O que é que se faz para acabar Quem com é isso? responsável por isso? Como assim você está dizendo? Quem é responsável por esse número enorme? Parece que tem mais pessoas recebendo sem trabalhar do que as que estão trabalhando, né? Eu não concordo com você. Eu acho que existem casos pontuais e lhe digo mais. Existe hoje uma mudança veloz no serviço público. A partir do concurso público, a partir quando você começou a qualificar... Qual foi o último concurso público que foi feito pela Assembleia? Na Assembleia nunca houve concurso público, no meu conhecimento. Mas o que eu quero dizer a você é que essa cultura de entrar pela janela está se acabando. Aliás, já se acabou. Agora, uma coisa é certa, se você tem compromisso... Mas a questão não é entrar pela janela, a questão é você entrar pela janela e não ficar. Entra e pula normalmente e continua recebendo. Não entendi como é. Entrar pela janela deveria ser a pessoa que entra para vir trabalhar. Sim, claro. Né? Esses entraram pela janela, caíram de paraquedas aqui dentro, não trabalham. Tem pessoas que moram em Barcelona, tem outros que moram em Paris, tem outros que moram
em São Paulo, em Belo Para Horizonte. isso, a Assembleia fez um censo no final, no começo do ano. E gastou uma grana fazendo Gastou uma esse censo. grana e E não chegaram à conclusão? Não, vai chegando à conclusão, sim. Os estudos estão sendo apresentados e a mesa diretora vai tomar providência. Agora, eu não tenho ainda acesso a esses estudos, se foi feito junto com essa instituição. Mas você, como diretor-geral da Assembleia, deveria ter acesso a Porque esse estudo não foi apresentado ainda. Inclusive, ele está sendo feito para e passo com o plano agora, Carlos. Essa é uma situação única. A Assembleia está resgatando todas essas informações para daí Quantos fazer funcionários nós temos hoje aqui? 900 e alguma coisa. Diminuiu bastante. Diminuiu bastante, teve PDV, teve aposentadorias, etc. No seu gabinete aqui você tem quantos funcionários? Esse meu gabinete tem 8 funcionários, 4 de manhã e 4 da tarde. É, bem enxuto. Bem chulo. E agora me fale da reforma. Foi feita uma reforma imensa aqui, né? O prédio ficou muito bom. Ficou bonito. Ficou. Muito bom não. Ficou bonito. Ficou muito bom. Não, ficou bonito. Essa Como é que você diz que é muito bom se tem rachaduras nos gabinetes, no plenário tem um buraco, no meio do plenário caindo água, o teto desabou no meio ali. Não houve desabamento não. O plenário foi A escada foi alagada aí com não, as goteiras. De jeito nenhum, a gente pode percorrer no prédio agora mesmo, eu posso percorrer com você. No plenário houve uma coisa pontual que foi uma telha que afastou, já foi consertada, uma telha brasileira e saiu, e gerou lá um vazamento, mas uma coisa Não fez o buraco. Agora houve uma rachadura num teto de gesso na acomodação normal de prédio, no gesso. Normalmente, eu tive recentemente na Europa agora e vi como eles dão valor aos prédios históricos antigos. Por que nós aqui temos essa cultura de acabar com o que é da nossa história? Esse prédio era tão lindo, tão bonito, de repente se faz uma reforma, se transforma uma coisa. Mas olha só, é uma questão, eu concordo com você, existe uma cultura europeia, valorização dos prédios históricos. Agora, no caso da Assembleia, o prédio histórico foi preservado. Não foi feita nenhuma alteração, senão de pintura e instalação de um elevador para deficientes. A parte da fachada não foi nada alterado, nada. Permanece com todos os seus detalhes originais. A parte que foi mexida na Assembleia... Mas o plenário foi mudado, não foi? Não, o plenário já foi mudado faz tempo. Mas a questão dos prédios históricos se limita mais às fachadas dos prédios históricos. E a reforma do plenário já foi feita, não dessa reforma agora, essa agora é de pintura, mas a alteração estrutural no prédio central não houve nenhuma. Inclusive eu estava vendo aqui. No prédio central histórico. Tá? A fachada. Inclusive foi acrescentado nessa reforma agora, não sei se você viu um painel muito bonito de um artista da terra, que isso, por incrível que pareça, tem trazido visitantes com o mesmo número, aliás, com a mesma curiosidade de ver o prédio central para ver esse painel. É muito bonito esse painel. Quem é esse painel? Esse painel é de um artista local, se não me engano, desculpa, eu não lembro do nome, mas é uma coisa com que Eu estava falando para ele bonito, né? Os motivos da terra, folclore, pesado, muito interessante. Muito chique, inclusive. É legal, muito bonito. Mas esse mesmo cuidado com que as pessoas vêm ver esse trabalho externo, bonito e realmente uma obra de arte, não se cuida dos quadros, né, do Pierre Charita. Esses quadros, da semana passada, inclusive, conversei com um colega seu, esses quadros sofreram um pouco, porque todo o Sofreram não, estão acabados. Mas deixa eu dizer por quê. Não foi tão pouco. Todo o mobiliário da Assembleia foi levado para um armazém enquanto a gente passava por uma reforma. E você sabe que muitas vezes nessa mudança, no transporte, no armazenamento, não se tem tanto cuidado, até uma questão cultural. E eu confesso a você que não tinha percebido isso, até ser provocado por um colega seu do Tribunal Independente, se não me engano, e eu resgatei uma proposta do Pierre Charita para recuperar esses quadros, e nós já colocamos nas nossas prioridades, Claro, porque inclusive são 5 obras de arte muito bonitas. Inclusive houve uma tentativa de restauração que foi uma
desgraça, né? Acabaram com o quadro. Quando eles fizeram as pinturas, que era um azul, virou verde. Isso eu já Seria não posso dizer interessante, que eu não sei. seria interessante passar para o próprio Chalita, né? Porque são quadros bastante interessantes, obras de um arte, artista local, um artista importante, né? Que o Cupim está comendo. O Cupim está comendo o quadro. Eu não sei se é cupim, eu vi alguns defeitos na tela. Não, se não for cupim, pode ser outra coisa. Tem que ser o cupim. Não, porque eu não sei se cupim come tela. Eu vi um defeito no canto da tela. Não. O que eu vi? No canto da tela, na quina da Isso é tela. muito educado, isso é muito fino. Muito obrigado. E é um prazer recebê-lo aqui. Agora eu quero esse do canto foi impressionante, porque é a tela toda, a moldura toda, tudo Não, porque comigo. você não tem como. Eu não acessei a moldura, os quadros estão em exposição. Você está até com o quadro Esse aqui, quadro que é do original, não é da Assembleia. Não era Assembleia. Inclusive, esse quadro foi o que reproduziu a obra que está no plenário, aquela foto grande que está no plenário. Mas, paralelo a isso, a Assembleia está resgatando toda a sua memória do documento, entendeu? Está também no projeto nosso, da mesa diretora, bem dizendo, de resgatar esses, são documentos históricos, documentos com muito valor para a sociedade araguaiana. E esses documentos estão sendo resgatados para serem exibidos no memorial da Assembleia, que nós queremos ver acontecer, junto com também um projeto de trazer escândalos assim, vai ter um memorial. Nós precisamos, Valmar, superar a parte ruim que porventura a nossa história tem. O que a gente tem que trazer do ruim, a gente só tem que tirar a lição. Agora, aqui a gente precisa preservar a nossa história boa, porque o alagoano é um povo bom e tem sim uma história boa, e muito da história boa passou por aqui. A gente sabe que houve um período da Assembleia que aquela impeachment, que houve mortes aqui dentro. Tudo isso faz parte da história, a gente não pode descartar, mas não é isso que a gente tem que levar para tirando essa parte aí. Não é isso que a gente tem que levar para aí você lembrou a gente dessa tem que trazer as coisas que as nossas lições e para aí tirar lições boas. E eu não acredito que seja a intenção de qualquer um de nós, e sou sincero, essa minha crença pessoal, perpetuar qualquer quadro negativo em qualquer que seja a situação, ou na Assembleia, ou em casa. Então, vamos resgatar o que a Assembleia tem de bom, sim, fazer Vamos uma memória fala aí de interessante de bom. Eu estou falando eu só me lembro de história aqui. Meu pai é alagoano, eu não sou de fora, eu sou daqui. Meu pai é alagoano de Portugal, que é a família Buarque é de Portugal. A minha mãe é de Anadia, não de Limoeiro, que é do Antônio Albuquerque. Minha mãe é de Anadia, a outra Anadia. Eu falo, Antônio Albuquerque, você fica sério. Não, eu fico sério. Eu fico sério, eu lhe ouvi falar. O Antônio Albuquerque é meu amigo, gosto muito dele. Respeito todos os deputados. Você fica muito sério. Mas eu estou mexendo na casa de abelhas. Não, de jeito mas o Antônio é meu amigo, gosto muito dele, falo sempre com ele. Né? E aí, minha mãe de Anadia, minha irmã nasceu aqui na Paulo Neto, né? E infelizmente eu não nasci aqui, mas a minha família toda é daqui. Família Buarque de Tabatinga, tem tinha fazenda, um sítio de porco de Tabatinga. Então, eu tenho até o nome, assim, eu não me lembro muito, mas a Tabatinga eu me lembro bastante do sítio. Eu tenho até uma marca, uma cadeira lá na minha casa, que é do tempo dessa fazenda antiga. Deve ser muito mais antigo. Sim, tem mais de 200 anos, é um negócio interessante. Então eu estou falando, não sou um estrangeiro que está falando. Mas aí você me recordou aquela fase da capa preta, né? Que todo mundo entrou aqui na capa preta, com metralhadora, e foi o tiroteio. Isso entrou para a história, ficou na história, né? Nós temos a história do Arnaldo de Mello, que deu um tiro lá em Brasília, errou e acertou em outro, matou o outro, né? A gente tem a história brilhante do fim terrível do nosso amigo Suruagi, né? Que saiu aqui, né? Pela porta do fundo, tinha porta do fundo naquele tempo? Eu só sei que pela frente ele não saiu, né? Eu acho que ele nem apareceu, né? Aí depois vem o Antônio Albuquerque com aquele
os tatuanos, aquele rolo todo, aquela confusão toda. O que sobrou de bom para a gente fazer o memorial? Olha, sobrou muita coisa boa na Assembleia. Eu acho que essa Assembleia é composta, a Assembleia vem passando por uma situação que não é assim, a mais favorável. Mas eu, como servidor da Assembleia, eu defendo muito que a gente precisa olhar o outro lado. A Assembleia é composta de pessoas, a Assembleia é composta de famílias, a Assembleia é composta de um corpo de servidor. Você pode até estranhar, extremamente comprometido e dedicado, pessoas que se prepararam, pessoas que se qualificaram, pessoas que estão no dia a dia aqui, pessoas que têm um projeto de vida, que têm toda uma dedicação, que faz isso acontecer. São pessoas que inclusive permanecem. A política ela é muito dinâmica. Quem está aqui hoje não está amanhã. A ou B, C, essas pessoas passam. Mas a Assembleia permanece. E ela é composta de um corpo permanente. E esse povo também fez uma história boa. Esse povo, e os que passaram, e os que são. Então, eu não digo a você, porque você insiste muito nessas situações pontuais, que para mim fica difícil de responder. Primeiro, porque eu não sou político. Segundo, porque eu não participo desse. Todos nós somos políticos. Mas não nesse não caso. É possível você sentar aqui eu não nesse... participo. Não é a minha atribuição, então fica difícil responder. Mas eu posso lhe dizer que existe sim uma memória a ser preservada, uma memória boa, uma história participativa na sociedade boa. Daqui emanaram leis que modificaram a vida de muita gente. E acredito, Tomar, eu sou daqueles que tem a boa fé no ser humano, acredito que é modificado de uma maneira positiva. Então, quando eu falo em resgatar, quando eu falo que essa história tem que ser preservada, é essa história boa, é essa história que pode contribuir, é essa história que pode nos ensinar no futuro e nos dar lições no futuro. As histórias ruins também nos dão lição no futuro. De uma certa maneira, tudo isso, toda a memória é levada, toda a memória é preservada. Agora você lembrei daquele deputado que assumiu aqui, que veio de cavalo aqui. Como é o nome daquele cara? Veio de cavalo, não conheço essa história. Ele veio montado no cavalo, ele era um vaqueiro, fazia vaquejada. Um cara, foi 2 vezes deputado. Lembra desse deputado? Foi uma história que ele veio a cavalo. Quando veio assumir, parou o cavalo dele aqui, estacionou o cavalo. E não foi isso há muitos anos atrás. Não conheço essa história. Ele era vaqueiro, fazia vaquejada. Mas me diga uma coisa, você chamou a atenção aí para um pessoal dedicado e realmente eu acredito que aqui tem um quadro de funcionários dedicados, mas extremamente magoados pelo tratamento que está sendo dado a eles. Isso eu vejo pelo que eu falo com eles, por atrasos de férias, atraso de remuneração que deveriam já ter recebido há algum tempo, de dinheiro que sobra e não pagam aos servidores que precisam ser remunerados. Alguns servidores aqui estão extremamente decepcionados com a forma como eles são tratados, né? E vejo você aqui elogiando esse quadro de funcionário. Isso é muito bom pela parte, mas também é uma contradição pela outra, né? Deles estarem tão magoados e tão assim, abatidos para o trabalho devido a essa falta de respeito para com eles, né? A Assembleia tem um novo momento, e o novo momento dela, a nova relação dela com o corpo funcional se deu a partir da aprovação do plano de cargos e carreiras. Ninguém nega que existem algumas pendências, ninguém nega que houve sim alguma relação tumultuada. Não me cabe debatê-la porque eu não participei disso. Eu não posso dar uma opinião se eu não conheço todo o panorama. Agora, posso lhe dizer o seguinte: existe um interesse muito grande, o sindicato participou dessa negociação, da confecção do plano de cargos e carreiras. O corpo funcional esteve presente no dia da votação, o deputado presidente saiu carregado literalmente nos braços dos servidores, e eu
Em cima disso, a gente faz os planos em cima do que a gente tem de concreto. Esse plano está aprovado, esse plano está em vigor dentro da... Esperamos só uma sanção do governador. E em cima disso é que eu quero acreditar num novo relacionamento da Assembleia Legislativa com o serviço. O afastamento dos fantasmas, né? Tudo isso é uma consequência natural, porque o servidor passa a ter uma valorização, ter um empenho. Existe algum site da Assembleia? Vocês estão pensando em criar algum site tipo transparência? A Assembleia está com suas contas no CIAFEM, vocês acessam diretamente. Tem o site da Assembleia, que inclusive está sendo atualizado agora. Tudo isso, ela já está no portal da transparência. Já está no portal da transparência. Pois é, muito bom. Bonita sala sua. Claro, eu gosto. O prédio ficou bonito, né? As acomodações ficaram bonitas. Mas os deputados estão sem computador, estão sem papel, caneta. O que eles fazem sem papel, sem computador, sem caneta, sem borracha? O deputado tem uma verba para isso, e eles providenciam isso nos seus gabinetes. E os computadores? Os computadores são deles também. Então eles não botam porque não querem. Aí é do interesse de cada um, tem gabinetes que tem. O que eu posso dizer é que os setores da Assembleia, que cabe à Assembleia, estão todos informatizados e com acesso livre à internet. E cada deputado... Aí a administração do gabinete é cargo de cada deputado. Cada deputado tem quantos assessores? Aí ele tem um número de cargos e ele é quem decide. Ele tem uma escala, uma grade que ele pode escolher de acordo com o valor do salário, altera esse número. Ele tem um valor... Você tem um valor X que você pode... Vamos dizer, ele tem 10 mil, ele pode distribuir por 10 ou 10 de mil. 10 de mil, então 2 de 5. Isso. Isso aí. E funciona isso? Funciona, essa é o que se pratica na Câmara Federal, na Câmara Estadual, na Assembleia. Isso fica de acordo com a geografia, vamos dizer, de cada gabinete. E a TV? A TV? A Assembleia? Como assim? Como é que anda? Está bem. Você assiste? Assisto, sim. Na Big TV, canal 15. Sem censura? Sem censura. Hoje, inclusive, recebi aqui um jornalista me dizendo justamente isso. A mim nunca foi pedido nada de censura, nunca foi pedido para deixar de entrevistar A ou B, nunca fui vetado em nada. Flavinho, como me fala, me dizendo isso hoje aqui. Surpreso com isso? Surpreso com isso não, comentando normalmente. Eu vi do Flavinho pode ter sido surpreso, porque eles sempre foram acostumados a ser manipulado e censurado. Eu não vi surpresa dele, Eu vi ele contando isso é uma coisa normal. Assim como eu estou. Você não pode ficar surpreso e entender você imagine que estamos aqui conversando tranquilamente. Quando você me ligou, eu disse: não tem problema, vamos lá. Exatamente porque a gente precisa estar apto a responder perguntas e não, isso podia ter colocado, mas a gente tenta construir uma coisa da nossa maneira. Não é porque eu trabalho, vamos dizer, a pessoa vai para um lugar pensando em ser censurado. Eu nunca fui censurado aqui. Eu tento fazer a minha parte e fazer bem. Aqui tem rádio também, né? Não? Só tem a TV. Que é o João Cavalcante que está à frente. João é o coordenador de comunicação. Que dirige a televisão. Ele dirige a televisão. Desde o tempo que foi criado. Não sei. É o canal 2 da Big TV. Canal 15. Canal 15. Na Big TV. Você já foi entrevistado lá? Já fui entrevistado como presidente da BAV, porque eu sou presidente da Associação Brasileira de Agente de Viagem. É mesmo? Aí eu fui entrevistado. Então vamos entrar nesse assunto. É interessante. Existe uma divergência de informação do nosso secretário de turismo e da Infraero com relação ao número de turistas. Né? O nosso secretário fala que aumentou o número de turistas e a Infraero diz que diminuiu o número de passageiros.
Será que o pessoal está vindo de carro ou a pé? Não, eu estranho muito esse número da Infraero, vou lhe dizer por quê. Eu não tenho conhecimento, mas eu posso lhe dizer o seguinte: os números do nosso voo de chegada aumentaram. Aliás, se aumentou o Inclusive, a notícia que saiu no jornal falou: apesar da implementação da Azul, né, o número diminuiu. Pra você ter uma ideia, a gente está com os nossos leitos esse ano, dentro do hotel, foi um estouro. A gente teve um índice de ocupação muito grande. E agora, com essa questão da gripe, a tendência é que o destino Nordeste seja mais buscado ainda. Claro. Agora, eu confesso a você, não sei onde é que a Infraero buscou esse número, precisa ser avaliado. Você tomou informação disso, né? Agora, eu posso lhe assegurar, o destino Alagoas houve sim um acréscimo. Você tem os números da CDC, se eu não me engano, eu tenho muita restrição a falar em percentual, mas 9% de um ano para outro. Isso é uma apresentação muito grande. A Janine Pires tem alguma coisa a ver com isso? A Janine é uma boa parceira porque ela embora não seja alagoana, ela mora aqui e sempre que pode nos dá um apoio muito grande, a promoção do turismo em Alagoas. Ela é alagoana de coração. Alagoana de coração. Uma pessoa que admira, que vive aqui, que gosta daqui. Que gosta daqui. E você veja, Valmar, Alagoas, eu acho que além da beleza natural, eu não sei, você passou um tempo fora, depois que você veio para cá, é isso? Não, eu estou aqui desde 80, eu fui morar nos Estados Unidos 2 anos e voltei para cá. Mas eu não sei se você tem essa sensação, não você, mas um amigo seu que vem, o alagoano, ele acolhe, parece que ele em 2 horas ele já passa a ser amigo de infância do cara, já me chama para ir para a casa dele, vamos não sei o que, no outro dia já está à disposição, se for o caso, vai me levar no aeroporto, coisa que se você for para São Paulo, comigo para ir buscar no aeroporto. Não existe, isso não existe. Então, essa é Alagoas. Agora falar em levar no aeroporto, eu me lembrei agora. Nós estamos com um problema seríssimo naquele giratório ali da Polícia Federal. Porque aquilo ali virou um inferno, né? Aquilo ali virou um tumulto. Não sei se você tem que passar da Polícia Federal. Né? Quem sai da UFAL, quem vem do aeroporto, quem vem disso. Está um tumulto aquilo. Essa hora agora ali é um trânsito que você passa horas. Aí o governo resolveu criar um viaduto e uma saída ali no aeroporto, né? Quer dizer, criou um viaduto, uma passagem por baixo, uma passagem por cima, vamos fazer uma arte ali para desafogar um trânsito que não existe ali, né? Porque eu nunca vi fila de carro para sair do aeroporto para pegar a outra pista para vir em direção à cidade. Mas eles resolveram criar ali, não sei o que é viaduto. Não sei. Eu acho que aquilo ali é a questão de duplicação, né, que eles estão fazendo Maceió-Recife. E me parece que aquilo ali é uma das etapas da obra, justamente para não ter cruzamento. E eu acredito que essa parte aí que você está dizendo com muita propriedade vai ter também uma solução. Uma solução, né? Porque você livra o turista ali da saída do aeroporto, o turista fica preso lá. Mas eu acredito que quando ele chegar naquelas 2 faixas lá na polícia, eu acho que ele não vai nem passar na polícia. Eu sempre vou na UFAL. Quando eu saio da UFAL, é um caos. Ali fecharam aquela saída da UFAL ali por trás, que era uma escapada que a gente podia dar ali por trás, que saía já na pista de uma via expressa, que não tem nada expressa. Você já viu alguma via expressa parecida? Não. Cheio de quebra-mola, não sei o quê. Aliás, o sentido daquilo ali, quando foi construído, era via expressa. Mas depois, aquela ocupação desordenada, realmente é muito complicado. Pois é. Mas o Maceió está muito mais bonito, está muito mais agradável, né? Apesar do Ministério Público estar criando um problema sério da ocupação da orla, que foi feito. E me admira muito o Ministério Público, depois que a obra termina, depois que tudo está pronto, eles acham que está tudo irregular, que não pode, que tem que derrubar. É um negócio meio estranho isso, né? A coisa devia ser fiscalizada antes de começar a realizar a obra, né? É verdade. Agora uma coisa, a gente tem feito a lição de casa, a gente ainda está muito, a gente perdeu muito
para outros destinos. Mas a gente vem retomando isso numa velocidade muito grande. Existe uma consciência do empresariado na questão da preservação da natureza, do compromisso com o meio ambiente, com a questão da segurança do turista, o empresariado dentro do seu equipamento turístico. O poder público também está respondendo. Você vê uma administração muito boa no município, o governador também está se empenhando. Nas feiras que a gente vai para a Barra, no ano passado, o governador deu um show, o prefeito também. Então, tudo isso. Vocês tocaram forró? Não tocaram forró, não. Show. É a questão do contato com o empresariado. O empresário. Quando você falou show, eu me lembrei que ele está aprendendo a tocar triângulo para fazer um conjunto com o Cícero Almeida. O que acontece é o seguinte. Aí entra Renan, Theo e Cícero, um no bumbo, um no triângulo e outro na sanfona. Né? Você vai ser um empresário. Ó, o que eu quero dizer a você é o seguinte, o empresariado, o cara que vem investir, ele é muito assediado, ele tem um capital, e qualquer estado disputa esse capital, porque isso é geração de imposto, isso é geração de emprego. Um quarto de hotel construído, ele gera entre 4 a 6 empregos diretos e indiretos. Isso é uma progressão geométrica muito forte, principalmente no estado como o nosso, a gente precisa disso. Então, o que a gente tem notado é um compromisso muito grande, e isso é bom ressaltar, do governador e do prefeito. E olha que estamos falando de corrente política diferente, diversa. Eu não estou fazendo propaganda partidária, mas eu estou fazendo um reconhecimento, e porque isso se ressentia, o setor se ressentia. Então esse pessoal está indo em contato direto, oferecendo oportunidades. Eu não sei como é que está a questão tributária, a gente tem uma discussão muito grande para a questão de incentivos, para a alocação de novos equipamentos. Então, isso, de uma certa maneira, está nos ajudando a recuperar um tempo perdido. A gente tem tido notícias da instalação de vários equipamentos, vários projetos, várias coisas. Então, isso, Alagoas, por isso que eu discuto um pouco o número da Infraero. Nesse caso, não por causa dos hotéis, porque o hotel não se constrói da noite para o dia. Mas um voo desse, quando a companhia aérea coloca um voo aqui, a companhia aérea não vem aqui porque o mar de Maceió é o mais bonito do Brasil. Ela vem aqui porque ela estudou e viu que o mercado acolhe aquilo ali, tá? Então, isso está alavancando outros investimentos. Você vê uma coisa, Maceió, você come bem em muitos lugares e por várias diferenças de preço. Você vai para Massagreira, você come muito bem. Uma comida regional, barata e gostosa. Aliás, todo restaurante aqui é barato, comparando com o Rio de São Paulo, os comidas muito preço aqui. Exatamente. Apesar de até os mais caros, como em Antiago, você vai barato. Você mencionou um Chaco, uma comida maravilhosa, né? Você vai. Uma Maria Antonieta, Massarela, Le Corbi, então você come bem e não fica devendo. Você vai para Recife, é melhor do que Recife. Você vai para Recife, você procura um lugar bom para comer, você não acha que é verdade, é verdade. Então, Alagoas tem uma coisa para você ver um palato daquele. O que você vai falar de qualquer hora do dia, você tem movimento, você tem e é um modelo de negócio, de mercado. Agora, o que falta é cultura, né? Nós não temos um teatro, a gente não tem o turista vem para cá ou vai para a praia, se chover está desgraçado. Mas é aquela questão do mercado. Aquela questão do mercado. A gente não pode ser romântico. Se você traz uma peça para cá, por melhor que ela seja, se não aparece ninguém para ver, não vai ter a segunda. O cara vai se desestimular. Então a questão de cultura não é também uma iniciativa pública nem privada. Tem que ter o interesse da sociedade. Quando nasce o interesse, as coisas começam a acontecer. Não adianta você. Mas uma coisa tão misteriosa quanto a Assembleia é o Teatro Deodoro, né? Pois é. Que coisa, né? Quer dizer que você reconhece que isso aqui é um mistério também. Não, isso aqui é uma casa de fantasma. Eu reconheço que precisa falta cultura. Porque é tão misterioso quanto a Assembleia, a história do Teatro Deodoro é uma história. Você falando aí, e quero voltar para esse assunto de política, ele disse que o general Dutra, naquele tempo de exceção, de ditadura, de não sei o quê, então aí alguém foi fazer uma pergunta política, ele disse,
Não, meu filho, não quero responder isso. Então fale sobre o ladrão que entrou na sua casa. Aliás, o cara perguntou primeiro sobre um ladrão que tem entrado na casa dele à noite. Não, meu filho, esse negócio desse ladrão está resolvido, vamos desse. Tá bom, general. Então vamos falar sobre esse ato político aqui que aconteceu. Meu filho, vamos voltar a falar sobre o ladrão. Pois é, e voltando a esse assunto, para a gente encerrar, a nova presidência aí provavelmente sexta-feira já estava combinado, estava tudo acertado, né? Essa votação que vai acontecer é simbólica, porque já estava tudo acertado, a expectativa dele é grande, comprou o terno novo, já experimentou. Ele já falou isso para você, né? Não, já vi. Tá bom. Ele está todo elegante e tal, vai assumir. Eu não sei qual é a expectativa dele também de entrar para o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é brincadeira, né? É a Cláudia, é a Rosa. Mas faça a sua pergunta. Bom, você continua com sexta-feira? Não, isso é uma questão natural da mudança de administração. Você coloca o seu cargo à disposição e é claro que ele vai ficar à vontade. Eu acredito que ele, se tiver um nome, isso é uma coisa natural. Não tem, mas eu não tenho nenhum convite, esse assunto não foi tratado de maneira nenhuma. Eu vou colocar como uma questão de ética, meu cargo à disposição. Todos colocarão ou só você? Acredito que sim. Existe já um não existe nada acertado. Posso lhe garantir isso. Não existe nada acertado. E acho que todos ficaram. O seu relacionamento sexta-feira? Deputado sexta-feira. Uma pessoa, gente finíssima. Eu gosto muito dele. Ele, inclusive, é uma das pessoas que vem, quando a gente mencionou a questão do memorial da Assembleia, da biblioteca, do Interleges, que é Interleges, ele vem defendendo muito essa bandeira, essa valorização do legislativo, a participação direta na sociedade. A gente esqueceu de falar a questão de trazer, a gente quer ter um projeto de trazer tanto a escola pública como privada, os alunos aqui, saber qual é a função do legislativo, a questão da fiscalização, da elaboração da lei. Essa é a essência do legislativo. Então ele vem defendendo muito isso. E acredito que vai ser um bom gestor, mas o meu cargo está à disposição dele ou de qualquer outro. Você falou deputado sexta-feira, se comenta, mas isso é uma eleição que dá virada. Dele ou de qualquer outro, eu acho que isso é uma mudança. É como mudança de governo, né? Não deixa de ser uma mudança de governo. Foi bom, não foi? Tá bom? Foi bom? Gostei. Ficou incomodado com alguma coisa? De jeito nenhum. Você é uma pessoa muito simpática, né? Acho que a família Palmeiras é tudo assim, é? Muito obrigado. Alguns são, eu tenho umas figuras engraçadas na família Palmeiras, é uma família. Você tem convívio assim com o Vladimir? Tem. Tem? O Vladimir é reverente, né? Muito, né? Uma figuraça. E Você sabe que o Vladimir ganhou 100 milhões na Mega Sena? Você sabe qual foi o ato dele? Não. Primeiro, ele deu os 30% do PT. Eu falei, pô, Vladimir, você é o único cara que eu conheço agora, que eu tenho certeza que tem ideologia. Será que o Lula vai dar dos 500 mil euros que ele recebeu ontem? Será que ele vai Essa pergunta você vai fazer para o Lula. Faça para o Vladimir e depois eu vou ligar para O Vladimir é uma proscrita do PT, pelo que eu tenho acompanhado. Pergunta para o Vladimir se o Lula vai dar. Ele acabou de receber, foi hoje, recebeu 500 mil euros de prêmio, né? Foi um prêmio. Mas eu acho que ele como presidente não pode, Tomar. Não, mas ele recebeu. Mas eu acho que ele recebe simbolicamente, mas não pode. Será? Acho que sim. Porque é um prêmio, inclusive, que várias personalidades de prêmio Nobel. Geralmente as pessoas redirecionam isso, né? Mas tem uma lei. Então ele pode redirecionar para o filho dele, né? Pois é. Aquele fenômeno, né? Um empresário espetacular. Quem sabe ele resolve dividir aqui com a gente. Eu aceitaria com o maior prazer. Olha só, foi um prazer me encontrar com você, conhecê-lo. E me fale agora um pouco, só para a gente encerrar, o Rui, uma surpresa para você ou você já esperava esse fenômeno, Rui Palmeira? O Rui é uma figura muito agradável, né? E ele é uma pessoa independente. Eu não tive muita convivência com ele, porque passou a maior parte do tempo dele em Brasília e eu aqui em Maceió. Nós não fizemos política junto, eu fiz política com o pai dele, eu já fui vereador na Barra de São Miguel, não quis prosseguir. Mas eu vejo ele desempenhando muito bem o mandato dele.
façam votos que seja reconhecido dentro do que nós dissemos aqui da questão do espírito democrático, que a sociedade reconheça os valores que aí estão e possa reconduzir, porque tem Rui, tem mas outros, o próprio Rui demonstrou na entrevista, foi um certo... Ele não estava muito satisfeito com a permanência dele aqui na Assembleia. Ele estava pensando em ir para Brasília, né? Pois é, isso que eu estou dizendo. Deputado federal. Esse seria um bom nome para representar, porque tanto aqui quanto em Brasília nós estamos bem arrumados de deputado. E senador, né? Nós temos um senador sem voto, tá? Nós temos um senador, Fernando Collor, que botou mais 2 para receber seguro de saúde o resto da vida, né? Que foi um negócio assim, extremamente, uma esperteza muito grande. Temos um deputado, está bem, né? Eu acho que o Rui vai fazer uma diferença. Mas vou dizer um negócio. O Rui faz uma diferença. A gente precisa um pouco, às vezes, sair dessa posição, essa sua posição, e talvez se candidatar. Eu já fiz, não quero. O único mandato que eu tenho agora é da BAF e síndico do meu prédio. Mas você pode se filiar e dar a sua contribuição também. Pois é. E aí você vai passar de pedra a vitrine. Mas você acredita nessa democracia? Isso que nós vivenciamos é a democracia? Para ter uma ideia, já está quase certa a reeleição de Antônio Albuquerque. Né? Olha, dos taturanos, quase a metade vão voltar. Vamos falar nas democracias. Uma coisa sem pontuar. Eu acredito porque, de uma certa maneira, todos estão tendo oportunidade. E, bem ou mal, as instituições estão funcionando. O que eu gostaria muito, como cidadão, e aqui eu não estou falando no cenário Alagoas, no cenário Brasil, é que a justiça tivesse mais celeridade e o cidadão exercesse mais a cidadania, aquilo que nós conversamos em off. O cara que chega no shopping e usa a vaga dele, deixa de usar a bolsa. O cidadão que tem instalado um orelhão na sua comunidade e não destrói. O cara que não apedreja uma iluminação pública. Isso, eu recebi um e-mail a semana passada, e a gente fica falando muito na classe política, não é uma atividade fácil, porque você é julgado a toda hora por qualquer um, mesmo os que não têm condições de julgar. É por isso que eu evito muito fazer qualquer comentário, quando eu não participei dos dois lados, eu resolvi os dois lados. Então, o e-mail dizia o seguinte: como a boa parte da sociedade brasileira encontra, e alguns cidadãos encontram um caminhão virado na estrada, saqueia o caminhão. O cara da empresa que leva para casa 10 papéis de ofício, leva um lápis, o grampeador. Então são essas pessoas que escolhem. Então a sociedade é a base dela, não está bem. Então não adianta a gente julgar se a base está comprometida. A gente precisa fazer um trabalho muito mais amplo, porque não é A ou B ou C, ou a gente pontuando a questão que a gente vai mudar alguma coisa. Vamos lá, eu sou um cara que tento acreditar muito, porque eu tenho família, eu tenho uma filha, e eu quero que ela possa crescer sem sair de Alagoas, quero que ela possa ganhar a vida sem precisar ir para o exterior, e aqui tem a oportunidade. Então eu sou daqueles que defendem, se eu puder criar uma oportunidade justa, democrática, arrumada aqui dentro, se você for cético ao ponto de dizer, esse cara é um sonhador, eu vou sonhar esse sonho. Sonhador e ingênuo, o Pedro de Lula não está caindo nessa, né? Ele acha que ele vai ser candidato e vai ser eleito, né? Então aí o que é que eu digo a você? A gente tem que dar a nossa contribuição. Agora, você acha que pelo trabalho desenvolvido pelo Pedro de Lula, sem comprar voto, só dizendo que prendeu fulano, fez isso, fez aquilo, você acha que é muita ingenuidade mesmo? O sistema é democrático e a sociedade não é mais tola. Acabou-se aquela história de
A sociedade sabe exatamente quem votar. Quando se você for vereador, no interior a gente vê bem isso. Existe uma grande ilusão do cara que acha que comanda aquele voto, que compra aquele voto. Às vezes até o eleitor recebe, mas ele sabe que votar. Quando a decisão é dele, está ele e aquela máquina ali dentro. Ele e aquela máquina. Ele tem a convicção dele, ele tem a crença dele. Não pense que R$30, um bujão de gás, ou quem quer que possa ter, mais do que nunca, passou. E existe uma diferença muito grande, Valmar, na sociedade de 10 anos para cá. A sociedade muda em 24 horas. Ora, a gente antes fazia plano para 10 anos, 20 anos, o cara sentava, foi fazer um concurso. A dinâmica do mundo é grande. A gente teve uma mudança muito grande em 2002 com aquele ataque às torres. O mundo mudou muito rapidamente. Você não sabe se é qual momento. Então, hoje está se vivendo um dia atrás do outro. O seu planejamento é quase que imediato. Então, as pessoas sabem disso. E elas sabem que tem que mudar naquela hora. Eu, honestamente, claro que ainda existem bolsões que são manipuláveis, que são negociáveis. Mas a grande maioria, olha, com tecnologia, com internet, hoje uma grande parte da população tem acesso à internet, tem o telefone celular. Não tem nos bolsões, nos grotões, mas os grotões estão se acabando, as pessoas estão vindo para a cidade. Todo mundo sabe mandar mensagem, usa o celular, tem a comunicação, tem a televisão chega em qualquer lugar, hoje o rádio chega em qualquer lugar. Você que é um homem de rádio, que foi, o que é, sabe disso. Como o seu programa é disputado, quanto você já influenciou? Então o cara ouve o que você está dizendo, ouve o que o outro está dizendo, e as coisas estão mudando, naturalmente, pacificamente. Então, candidaturas A, B ou C ou D, elas serão julgadas de acordo com o que a população enxerga, não tenha dúvida. Mas eu não tenho certeza absoluta disso. Tanto é que eu estou fora do rádio, pronto do show. Pois é. Porque eu não volto. Entendeu? Então são essas coisas. Tá bom. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado por você. Eu que agradeço. Me dispor desse tempo. Tá? E foi um prazer imenso conhecê-lo.